Acho que foi, né? Bom, desculpa alguma coisa, então, gente. Vou começar de novo. Para quem for assistir no YouTube, é o seguinte: a gente esqueceu que tinha que gravar, então passou um tempinho aqui, a gente não gravou alguns minutos. Vocês vão perder aí uns 15 minutos, mas eu retomei, na verdade, alguma coisa da reunião passada, então tudo bem. Vamos lá, né? Quem perdeu, perdeu. Então, o que eu estava falando, sim, o Lacan, fundamentalmente, então, ele volta ao complexo de Édipo aqui, né? Mas a gente precisa lembrar que voltar ao complexo de Édipo é voltar à questão da sexualidade, né? E como eu estava falando, assim, o que ele faz é uma faxina, né? Eu estava dizendo, né, a gente não vai ficar fazendo história da psicanálise aqui, mas é importante a gente se situar de que depois da Segunda Guerra, né, teve aquela diáspora dos psicanalistas, a turma fugindo da guerra, do nazismo, nananã, o próprio Freud foi para a Inglaterra, tal. Tinha uma disputa entre, assim, vamos dizer assim, no interior da IPA, sobre qual era a vocação da psicanálise, né? Eu recomendo muito vocês a lerem aquele livro As Clínicas Abertas de Freud, né? Porque ali na Viena Vermelha, no Entre Guerras e tal, a psicanálise tinha uma vocação que é um pouco essa vocação que depois o lacanismo recuperou ali na França nos anos 50, né? Que qual era essa vocação da psicanálise mundana, né? Da psicanálise dialogando com o Bauhaus, dialogando com outros movimentos ali, né, do pensamento alemão, super de vanguarda, e fazendo as clínicas abertas, e a psicanálise fazia parte de todo esse movimento. Mas sempre houve aqueles que eram contra isso, que achavam que a psicanálise era uma prática clínica de gabinete, quase que uma especialidade médica, entendeu? Uma profissão liberal, blá, 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 blá. Depois da Segunda Guerra, né, tem muita coisa para falar disso, mas eu não vou falar porque, né, para a gente não perder o foco da questão da sexualidade. Mas é importante a gente lembrar que depois da Segunda Guerra, né, ou seja, na segunda metade dos anos 40, então vocês vejam, Lacan começa nos anos 50, né? Segunda metade dos anos 40, o que que prevaleceu? Prevaleceu essa visão, vamos chamar assim, para ser bem simplificador aqui, reducionista, a visão Ernest Jones da psicanálise, né? Que é um cara que você lê os textos dele, ele tá dizendo lá, tem declarações dele dizendo que o psicanalista tem que ser apolítico, que o psicanalista não pode falar na sociedade, que o psicanalista não tem nada a ver com isso, que o psicanalista é neutro, que o psicanalista tem que ficar no seu consultório trabalhando, atendendo os neuróticos e não se fala mais nisso. E não apenas ele dizia isso como se fosse a opinião dele, tipo assim, olha, gente, eu acho isso. Não, era, vamos dizer assim, a orientação é, da ortodoxia da International Psychoanalysis Association. Era essa a orientação, era uma recomendação que os psicanalistas não se metessem, não saíssem do seu consultório, não falassem nada que não dissesse respeito ali à clínica, portanto, né, diagnóstico, terapêutica e tudo mais, né, e teoria, né. Então, essa foi a visão da psicanálise que predominou e foi exatamente contra isso que o Lacan se, né, colocou, né, com o seu seminário. Seu seminário enquanto uma espécie de dispositivo, e o seminário do Lacan era aberto, né? Quando eu dou meu seminário aberto aqui, né, eu não é nenhuma, né, invenção minha, né? Simplesmente, eu simplesmente estou sendo lacaniana, quer dizer, não faz sentido você fazer um seminário que não seja aberto, né? Eu acho. Então, o que é que isso tem a ver com a sexualidade? Tem a ver que essa psicanálise que predominou, né, ali naquele momento histórico, era uma psicanálise que a gente poderia dizer assim, desenvolvimentista, normativa e maturacional em relação à questão da sexualidade. Uma psicanálise que volta para a biologia, né? É, volta para a biologia num sentido assim de uma biologia ideológica,
A pior biologia. O Mário está aqui, o Mário que entende de biologia está falando aqui, a pior biologia. Não é uma biologia neutra. Eu tô falando isso porque eu estou com Marcuse na cabeça, né? É interessante porque o Marcuse, lá na frente, né, que foi que deu todo o fundamento da revolução sexual dos anos 60, né? Foi o livro de cabeceira da turma que fazia fogueira com sutiã. É, o Marcuse, ele justamente dizia que era preciso retomar a radicalidade biológica da psicanálise. Engraçado isso, assim, né? Porque como se tivesse uma coisa assim, da sexualidade ter alguma coisa é, que a gente não concorda enquanto lacaniana. Aliás, esse é o ponto de divergência entre Lacan e Marcuse, diga-se de passagem. Mas é interessante a gente lembrar que há concepções de biologia que podem ser mais, que palavra que eu usaria? Sei lá, né? Mais aparentadas, vamos dizer assim, com uma sexualidade aberta, né? Do que essa visão biológica, assim, de uma sexualidade voltada para fins reprodutivos, vamos dizer assim, né? Então, uma sexualidade é, eu estou ouvindo vozes. Não é paranoia, não, né? Ah, tem algum áudio ligado aí, Priscila? Tem alguém com o microfone aberto. Ah, é Zuleika. Pronto. É, então, o que você ia falar? Fala, quer falar? Fala no microfone, senão o povo não ouve. Eu acho que tem uma mudança histórica importante aqui com Lacan, que é atravessar uma ingenuidade em relação à linguagem. Então, assim, quando eu estou falando da pior biologia possível, eu estou supondo aqui uma certa ingenuidade em relação ao valor ideológico do que se diz, supondo que a gente poderia dizer uma verdade. Eu acho divertido, vocês devem ter feito isso já, assistir esses programas de comportamento animal, né? O cara vai narrando a raiva do tigre, ou sei lá, qualquer coisa dessa ordem que é profundamente estranho, né? Porque não, biologia ela não opera, quer dizer, enquanto conhecimento ela é dependente da linguagem, mas aquilo que a gente está pensando, né? Um coração batendo, né? Isso não é linguagem, né? É isso? Entende o que eu quero dizer? E Sexualidade. é interessante isso que você está falando, mas parece que a gente está desviando, mas a gente não está, viu, gente? Isso é super importante, porque o que que acontece, né? É um ponto que eu vou retomar mais para frente, quando a gente estiver lá lendo as fórmulas da sexuação. Tem muitos colegas, só abrindo um parênteses, tá? Não vou me perder, não. Daqui a pouco eu volto aqui para o complexo de Édipo. Mas tem muitos colegas que escrevem textos dizendo assim: a diferença sexual é o real do corpo. Ou melhor, o real do corpo é a diferença sexual, alguma coisa assim, não sei o que que vem. Mas, é, assim, isso é um absurdo completo, né? A anatomia, a diferença anatômica, eu lembrei, ótimo, porque é justamente sobre isso que a gente vai falar, ainda bem que eu lembrei disso. A diferença anatômica é o real do corpo. Não, gente, a diferença anatômica é o discurso científico ocidental sobre o corpo, inclusive num determinado momento histórico. Os mapas anatômicos é o discurso da medicina sobre o corpo. Ou seja, a diferença anatômica entre os sexos é o simbólico, não é o real. Mas um simbólico imaginarizado, né? Imaginarizado, porque você, né, você pega uma diferença gestáltica, né? No sentido mesmo do imaginário, é de uma imagem, né, que se configura predominantemente, digamos assim, e você dá uma fundamentação, né, para isso. E aí é muito legal, porque assim você primeiro cria um discurso, né, da anatomia, vamos dizer assim,
E depois você vem dar uma legitimidade genética para isso quando se descobrem os gametas, né? Que hoje em dia, inclusive, já se sabe que eles não são os únicos responsáveis, né? Porque tem hormônios, tem vários outras variáveis que interferem também na configuração da gestalt genital, né? E também dos caracteres secundários, né? E aí todo mundo fica com uma fantasia impregnada, né, tatuada no cérebro de um determinado pênis ideal e de uma determinada vagina ideal, como se todo mundo tivesse o mesmo nariz e o mesmo dedo polegar, né? Ninguém tem o mesmo dedo polegar nem o mesmo nariz, mas todo mundo tem a mesma vagina e o mesmo pênis na fantasia, porque é isso, quer dizer, fica impregnado ali, né? Aquela ideia de que os genitais são isso ou aquilo. E, na verdade, não é isso, né? Então, esse é um ponto muito interessante mesmo, né? Da gente. França, não, quem? Pega o microfone. Vocês podem falar aí no Zoom também, viu? Não, só para reforçar, assim, que eu acho que esse ponto que vocês estão colocando é muito importante. Assim, primeira coisa que me vem é porque ao não observar essa distinção entre, né, ao considerar o anatômico como até tem aquela coisa do anatômico como destino, né, e o simbólico como destino, não real do corpo, enfim. Quando a gente não observa essa distinção, a psicanálise serve para produzir uma série de violências em termos discursivos, como se fossem realismos, né? Esses realismos biologizantes, como vocês estão comentando. E, além disso, atrapalha na leitura da fórmula da sexuação, né? Que eu acho que Exatamente. não permite esse passo, né? Quando a gente cola o real com o suposto real do corpo anatômico, né? A binariedade do discurso, né? Porque acho que esse é um ponto muito importante. Eu não vou me estender muito nisso, mas vocês podem ficar tranquilos que a gente vai retomar isso, tá? Mas só porque, como a gente falou da binariedade, eu acho importante a gente lembrar disso. Deixa o microfone para circular. Mas é só para a gente lembrar, gente, que o discurso que coloca o dois como agente é o discurso universitário. Então, a gente passa de uma concepção antiga da sexualidade que só tem um sexo e que a mulher é um homem inacabado, para uma concepção moderna, fruto do discurso da ciência, das descobertas anatômicas, de que tem dois sexos. Então, o binarismo, num certo sentido, ele é um avanço histórico, por incrível que pareça, né? Porque antes as mulheres não eram nem outro sexo, era homem mal acabado. Só servia para dar a forma. Vocês sabem disso, né? A visão grega, né? Platônica é de que a mulher a matéria e o homem com o sêmen é que dava a alma, que dava o logos, que dava o pensamento. Então a mulher era o corpo da mulher era uma fabriquinha de matéria aonde a alma ia, né, ser semeada pelo sêmen, né? Lógico que depois o cristianismo se apropria dessa visão platônica, criando essa divisão entre corpo e alma, né? Óbvio. Não, tinha uma teoria da biologia, inclusive, que era um mini-homem, né? Que era inseminado dentro da mulher. Era como se fosse um mini-homem mesmo. Isso. O sêmen é como se fosse um hominho. É. Então, ainda bem que está cheio de médico, biólogo, aqui eu estou achando incrível. Que eles não vão me deixar falar besteira. Um é biólogo, outro é médico, tá ótimo. Gente, é assim, ó. Então, voltando lá, é por isso que essa faxina que o Lacan vai fazer é tão importante, né? Porque ele vai justamente limpar, num primeiro momento,
impregnação, né, de uma biologia, então de uma certa biologia, vamos falar assim, né, de uma certa biologia tomada por esse discurso binário, tomada por esse ideal de reprodução, tomada então pela noção de instinto, pela noção de, né, de reprodução sexuada, né, por um certo também darwinismo um pouco deturpado, né, e tudo isso. E a psicanálise, então, nesse intuito de se consolidar como uma prática médica, praticamente, na Inglaterra, né, se alia a essa biologia como quase, né, como que para encontrar o seu fundamento científico, e que a gente hoje poderia até concordar em parte com a Pasternak, como que é? Pasternak dizendo que seria pseudocientífico nesse caso, né? Neste caso, quer dizer, se fosse respaldar a psicanálise nessa biologia, né, de fato ela seria, né, ou teria se transformado numa pseudociência, mas felizmente não foi o que aconteceu na história da psicanálise, né? Porque a psicanálise tem alguma coisa nela mesma, né, no seu discurso, que parece que resiste a ser colonizada por esse reducionismo, porque ela trata que o governo nem nunca está. E a sexualidade, queiramos ou não, ou queiram ou não, né, queiram ou não Ernest Jones, né, e companhia, e etc., ela é indomável, né? Então, a gente não controla, né? Só que num primeiro momento, o que é que o Lacan faz? Então, nós vamos voltar no problema da anatomia, que eu acho que é um problema bem importante da gente enfrentar, né? Num primeiro momento, o que o Lacan vai fazer, então, é retomar aquilo que eu diria, né, que é o campo do gozo fálico, né? Ele fazer isso nos anos 50 é algo muito importante, e que teve vamos dizer assim, resgatou a psicanálise e colocou ela num outro patamar, né? E isso tem a ver justamente com o fato de que o Lacan propõe uma leitura do complexo de Édipo a partir da ideia de linguagem, né? E a partir da ideia, a gente sabe, né, de estrutura do Lévi-Strauss, né? É isso, porque o que acontecia era que as pessoas jogavam a criança junto com a água do banho, né? Quer dizer, tentando limpar o biologicismo, digamos assim, do complexo de Édipo, da psicanálise, desculpa, o que se fazia? Se jogava fora o complexo de Édipo. Os antropólogos, por exemplo, faziam essa crítica. Né? Olha, isso não tem cabimento. Né? Isso que o Freud está universalizando é algo típico de uma configuração de uma família burguesa do século XIX na Europa. Se você vai lá, né, para outras culturas e outros momentos históricos, ou outro tipo de arranjo, etc., não há cabimento. Então, os antropólogos foram os primeiros a criticar a universalidade do complexo de Édipo, lido como uma historinha, né, do menininho que tinha um chip que fazia ele desejar a mamãe e que vinha o papai e tinha que falar para ele que ele não podia desejar a mamãe, e ele ficava o resto da vida sofrendo porque ele tinha perdido a mamãe. Essa era a historinha que se contava do complexo de Édipo, né? E esse desejo, né, que sabe-se lá como que tinha sido implantado lá no sujeitinho, né? A Melanie Klein falava de protofantasias, né? Que tinham uma herança filogenética, inclusive. Então, de novo, a biologia sendo usada para uma pseudociência nesse caso. É, fala no microfone. Tô falando só que assim, essa visão do Édipo, de repente, ela justifica um monte de violência, como, Claro, por exemplo, já justifica a esse- mãe geladeira que é culpada pelo filho mas, assim, autista e essas fazer atrocidades. cirurgia de castração de É, criança para que ele não exprima uma
genitália Ambígua. intersexual, ambígua, né? Ambígua né? dentro daquela E a gestalt de partir que tem o de pênis uma e a posição vagina. genética, É. às vezes do pai. Acho que é impressionante você ouvir esse tipo de depoimento. Faz pouco tempo, não é? Não, faz pouco tempo. Não, e há pouco tempo o que se fazia era, quando nascia uma criança intersexo, ainda bebê, fazia cirurgia. Porque não podia sair do hospital sem decidir se era. Porque senão você não registrava, inclusive. Ainda se faz em alguns lugares, né? Então, se você tem que forçar. E daí é muito louco, porque. E aí, o que era o respaldo para a cirurgia? O cariótipo. Então, se era XX ou XY. Só que daí, às vezes, chegava na adolescência, porque a própria biologia não tinha evoluído ainda a ponto de. Os hormônios, por exemplo, começavam a se desenvolver, e aquela criança que tinha sido operada começava a desenvolver caracteres secundários do outro sexo. Porque não é só o XX e o XY que hoje já se sabe. Depois eu vou passar para vocês um artigo que eu cito num artigo meu, que está publicado na Nature, um artigo de 2015, onde essa pesquisadora do campo da biologia, publica na Nature, né, um artigo falando que a sexualidade é um espectro e tem não sei quantas variáveis envolvidas. Então, como é que você vai definir se um bebezinho que nasceu com uma genitália ambígua é menino ou menina? A partir de que critério? E ela questiona isso no artigo. Você vai definir a partir do XX ou do XY, a partir do hormônio, a partir do fenótipo, da aparência, qual o critério que você vai usar? E isso é a primeira pergunta. A segunda é, por que que você tem que mudar a genitália daquela criatura? De novo, como se tivesse o pênis ideal e a vagina ideal. Tem A uma ponto régua, de. né, Ana? Tem uma Inclusive, régua, que eles usam exatamente. literalmente uma régua. Se Até aquela tal tamanho. genitália é tantos milímetros, É um pênis. clitóris. É. Se é mais, é um pênis. Pois é. E qual que é a diferença entre um micropênis e um clitóris aumentado? Não, mas não é isso. Você começa a entrar numas conversas completamente malucas, né? E daí você, sei lá, fez uma cirurgia lá no bebê, e aí quando é adolescente começa a nascer barba, por exemplo. E o problema não é nascer barba, mas o problema é que você operou a criança. Né? Quer dizer, é uma coisa absolutamente violenta. Tem uma colega nossa, gente, a Eloene Ferreira, que trabalha no Hospital Pedro Ernesto, lá no Rio de Janeiro. Ela fez um doutorado maravilhoso, orientado pela Sônia Alberti, nossa colega lá do Fórum Rio, sobre essa questão da clínica intersexo e também ela acompanhava as cirurgias de re- re- redesignação genital, né? E é uma coisa muito interessante, porque o que a gente vai observando é que quando vai tendo uma mudança de discurso, ou seja, quando o discurso da binariedade ele se abre um pouquinho, o número de cirurgias cai. Quer dizer, o quanto a questão da cirurgia também respondia a uma coisa da pessoa achar que ela tinha que né, se enquadrar numa determinada. Né, hoje em dia você tem uma quantidade muito maior de pessoas trans que não fazem a redesignação genital. Não que as pessoas estejam proibidas de fazer, não é isso, mas assim, é curiosa essa relação, né, quer dizer, para a gente é mais ou menos óbvio, até eu diria, né? Mas é interessante que é um caso que transmite muito bem o quanto essa questão do discurso, o quanto não tem corpo fora do discurso, né? Não tem corpo humano fora do discurso, né? Bom, então aí voltando à anatomia, né? O Lacan então tá. Ana, posso só te interromper e fazer uma pergunta rapidinho? Pode, claro. Você pode me dizer o nome dessa pesquisadora que fez esse acompanhamento Eloene sobre? Ferreira. Eloene Desculpa. Ferreira. Eloene com H. Eloene
Eloene Ferreira. É, Tá, muito obrigada. imagina. É, então, o que o Lacan vai fazer aí, né, nos anos 50, é justamente, de alguma maneira, retomar essa questão, né, que então eu estou chamando do campo do gozo fálico, a partir dessas coordenadas, que não são mais as coordenadas da biologia, mas as coordenadas da linguagem, né? É, eu só queria ler um trechinho para vocês da instância da letra, que eu acho que é assim a primeira proposta do Lacan de escrever a diferença sexual a partir do significante, né? Então, não sei se vocês devem lembrar, né? Uma passagem bem conhecida, lembrando que a instância da letra é lá de baixo, né? Lembrando que a instância da letra é de 56, né? E é curioso porque ele vai dizer que é uma vivência da verdade. Olha que curioso, né? Como ele coloca essa questão da diferença sexual como uma vivência da verdade. Aí ele vai dizer assim: um trem chega à estação. Olha, diz o irmão, chegamos a mulheres. Imbecil, responde a irmã, não está vendo que chegamos em homens? Né? A partir desse momento, diz o Lacan, né, isso é uma citação dele, homens e mulheres serão para essas crianças duas pátrias, para as quais a alma de cada uma puxará sua brasa divergente, e a respeito das quais lhes será tanto mais impossível fazer um pacto, quanto, sendo elas em verdade a mesma, nenhum deles poderia ceder da primazia de uma sem atentar contra a glória da outra. É muito legal a gente pensar que a primeira escrita da sexuação do Lacan é uma plaquinha no banheiro, homem e mulher, né? Inclusive, o que que isso faz pensar? Acho que alguém poderia se propor a escrever um trabalho sobre isso, né? O que isso faz pensar sobre a questão dos banheiros, né? Banheiros unissex, né? E é muito interessante, né? A gente pensar nessa questão, que é uma outra questão. A gente podia fazer um colóquio, eu acho. Eu sou a favor da gente fazer um colóquio sobre banheiro unissex. Porque tem tantas camadas, gente. Mas tem tantas camadas que aparentemente é uma coisa tão óbvia, né? Quem não seria a favor de banheiro unissex, né? A princípio, né? Por que não, né? E aí, quando a gente começa a pensar e se aprofundar, e nananana, é impressionante assim a complexidade, né, que envolve a questão da arquitetura dos resíduos humanos, a arquitetura de onde vão se depositar os resíduos humanos, baseado na transgressão do discurso da binariedade. Não ficaria bonito um colóquio com esse nome? Arquitetura, né, do depósito de resíduos humanos numa sociedade pós-binária. Banheiro unissex, 2 pontos. É um título de tese de doutorado. Mas a primeira, então, escrita da sexuação do Lacan é isso: homens e mulheres como plaquinhas do banheiro, né? E aí que a gente vai ver, né, que o Lacan, agora eu vou passar para o texto A Significação do Falo, que é um texto de 58, né? Inclusive é um texto muito importante, né, gente, porque não sei se vocês atentaram ao fato de que ele escreve o texto em alemão embaixo. Die Bedeutung des Phalos. E Bedeutung é um termo do Frege, né? Faz uma alusão a um texto fundamental do Frege, o lógico, que o Lacan vai retomar lá nas fórmulas da sexuação, né? Então ele já está conversando com o Frege aqui, em 58, né? Quer dizer, o Lacan não tira as coisas da cartola, né? Ele está nessa conversa há muito tempo.
Bedeutungen é traduzido como significação, mas também pode ser traduzido como referência, né? O texto do Frege é Sinn e Bedeutung, né? O sentido e a significação. Foi traduzido para o português como sentido e a significação. Mas Bedeutung é significação no sentido de referência, né? Porque o Frege dá o exemplo lá da estrela, né? Então, Vênus, né? A estrela da vespertina e a estrela matutina, né? Então, tem sentidos diferentes, dependendo... Nossa, tá alta, né? Dependendo de como... É que tá chegando aqui, gente, o som da sala de baixo, por isso que a gente está... Às vezes a gente olha assim que a gente ouve. Então, tem sentidos diferentes quando você vai falar estrela da manhã ou estrela da tarde, mas a referência é a mesma, né? É aquele mesmo astro ali que está sendo significado de maneiras diferentes. Então, hã? Vênus é um planeta, é verdade, desculpa. Eu acho ótimo. O Mário foi super gentil comigo agora. Eu acho que é um planeta. Vênus é um Exatamente, é um planeta que a gente chama de estrela. É legal esse planeta, é um planeta, uma referência a um planeta que a gente chama de. Mas para você ver que a gente, então, o sentido se descola do objeto. Entende? Esse exemplo que o Frege dá do Vênus, que é um planeta, não é uma estrela, é muito bonito, porque a gente poderia falar assim: o pênis é um planeta, mas eu falo, vira uma estrela. 6 horas da manhã não pode achar controvérsia. Muito bom isso. Adorei. Mas é exatamente isso. A questão, né? Ou se a gente quisesse menos lógico, né, e mais marxiano, né? A gente pode também, porque é o que acontece também em relação ao dinheiro. O dinheiro é um equivalente geral, né? O dinheiro é um pedaço de papel. Aquele pedaço de papel, sei lá, uma nota de R$ 100, enquanto o papel, ele não vale absolutamente nada. Ele vale tanto quanto aquele papel que está ali escrito Wi-Fi, né? Talvez seja um papel de uma qualidade um pouquinho melhor, né? Mas o que vale, o que faz dele ser uma nota de R$ 100 é o carimbo da Casa da Moeda, da La Casa de Papel, né? É a casa de papel, casa do papel, que dá o lastro, o carimbo ali, né? O que significa aquele carimbo? Que tem ouro, né? Que no caso do real no Brasil, né? Tem ouro, o Brasil tem ouro suficiente para ser o lastro daquele papel. Só que o ouro não está circulando, o ouro está lá na Casa da Moeda. Vocês lembram da série A Casa de Papel? Que primeiro eles começam a. É muito. É uma aula do que é o equivalente, é uma aula de marxismo aquilo ali, né? Com a musiquinha, tudo, né? Mas bela tchau, mas é uma aula de mostrar o que é isso, quer dizer, fica fabricando papel, né? Só que ninguém ia provocar uma inflação na Espanha, na verdade, né? Só que o que acontece se aquilo fosse verdade, né? Só que é, ninguém ia saber qual que era a nota falsa verdadeira, porque estava saindo ou seja, estava saindo com o carimbo, mesmo não tendo ouro suficiente para só que daí eles vão mais longe, eles vão lá e vão roubar o ouro na segunda temporada, né? Então, é a diferença entre o ouro, que é o lastro, né? E o papel. Então, o papel é o equivalente geral. Por que eu estou falando disso, gente? Porque o que o Lacan vai falar é exatamente o que eu falo é o equivalente geral, né? O falo é alguma coisa que se descola, né? Assim como a estrela se descola do planeta, né? No caso do Frege, o, o falo, né? Se descola do pênis, enquanto assim, como
um lastro possível ali, né, que o Lacan aqui na significação do falo vai falar daquilo que pode ser apreendido na cópula, né? Depois lá no texto Leturgie, né, que é contemporâneo ao Seminário 20, já lá nos anos 70, né, muitos anos depois, ele vai falar é o órgão que passa ao significante, né? E ele passa a ser, assim como o dinheiro, uma, uma medida, né? Porque ele permite justamente estabelecer um critério, uma norma, se vocês quiserem, de comparação e de troca, né? No psiquismo, vamos dizer assim. E uma outra coisa que é bem interessante é que ele é uma marca, no fundo, de falta, né? Então, essa é uma diferença muito grande também da noção de falo para a psicanálise e para a noção de falo em outras disciplinas, né? O falo em psicanálise não é um conceito que diz da potência, né? O falo na psicanálise, ele é um conceito que diz da castração, né? Ou seja, daquilo que pode vir a faltar. Ele é o significante da falta. Isso é outra coisa muito interessante. Quer dizer, fazer do falo um signo de potência e pior ainda de poder, porque ninguém tem nada contra a potência, né? Mas um signo de poder, ou seja, fazer da potência um instrumento de poder e pior ainda, um instrumento de submissão ou de violência ou qualquer coisa do tipo, é uma, vamos dizer assim, é um uso instrumental e um desvio descabido da função fálica. Porque a função fálica ela só tem uma única eficácia, que é a do desejo, né? Então, ela não tem nada a ver com dominação, com violência, com exercício desmesurado de poder ou de subjugar o outro, né? Ainda que fantasias tais como essas estejam presentes no humano desde que a gente leu Freud, né? A primeira linha do Freud que a gente sabe que é a questão da agressividade, a questão da violência, a questão do querer matar, do querer dominar, do querer subjugar e tudo mais, está presente no psiquismo humano também. Então é evidente que esse desvio, ele, ele é operado, né? Principalmente em casos de neuroses graves, porque é uma outra coisa que a gente sabe desde que a gente leu Freud na segunda linha, é que quanto mais repressão sexual, mais isso volta sob a forma de violência, né? Então, é uma relação, vamos dizer assim, inversamente proporcional, né? Pedro, você quer falar? Oi, Ana, boa noite. Oi, boa noite. Ana, eu fiquei pensando, né, acompanhando seu seminário há algum tempo, essa relação com o falo e a escrita, quando você traz aquela do referente na escrita, e que cai essa referência e vira só o som, né? É assim que eu estou entendendo também quando você está trazendo essa relação com o falo. Então, queria compartilhar isso, ver se eu estou pensando por aí, se está errado. O Pedro adora colar na prova. Ele vai lá na frente, cola. Estou brincando, Pedro. É que assim, a sua pergunta é absolutamente pertinente. Tem tudo a ver, mas é de uma complexidade que talvez a gente vai precisar guardá-la para responder mais tarde, né? Porque, na verdade, ele está fazendo referência a um texto, um seminário que eu dei, na verdade, durante 2 anos sobre a letra, né? Em que eu retomo essa questão do Frege lá no Nobo Romeano e mostro como a função referencial da linguagem tem a ver com o gozo fálico, não é isso, Pedro? Exatamente. E acho que você trouxe É. também nesse seminário, quando você estava no
falando sobre o seminário 5, se não estiver enganado também, você trouxe essa relação também da linguagem, mas agora não vou lembrar exatamente. Então, é que acho que o que você está falando é exatamente isso. Quer dizer, a função referencial é aquela que diz do objeto, né? E aí tem alguma coisa que cai, né, dessa função referencial que tem a ver com a questão fálica, né? Exato. E aí você tem, né, uma predominância da função sonora da linguagem, não é isso que você está falando? Exatamente isso, é. É, Daí então, tem a ver com outro tem a ver trabalho seu. com a queda do referente, né? É, Então, exatamente isso. Mas você vê que para a gente chegar aí, a gente precisa primeiro voltar para o referente aqui. Mas tem tudo a ver, tá? Só que a gente beleza. não dá para desenvolver muito isso agora, mas depois a gente pode retomar mais para frente, tá bom? Então, voltando aqui à referência, né? Então, a significação do falo, exatamente. Então, que referência é essa, né? Se a gente lê aqui, é muito legal isso, gente, porque a gente poderia dizer assim que o Lacan ele está sendo absolutamente freudiano e anti-freudiano ao mesmo tempo. Ele consegue essa proeza, porque eu quero retomar com vocês um trechinho do Freud, do texto Consequências Psíquicas da Diferença Anatômica entre os Sexos, tá? Olha a diferença do que o Freud vai falar para o que o Lacan vai falar. Olha só que interessante. Então, Freud vai falar assim, ó, a divergência que nessa fase existe entre o desenvolvimento sexual masculino e feminino é uma compreensível consequência da diferença anatômica entre os genitais e da situação psíquica nela implícita. Equivale à diferença entre uma castração realizada e uma mera ameaça de castração. Vamos reler? Olha só, eu acho que é fundamental essa passagem do Freud. A divergência que nessa fase existe entre o desenvolvimento sexual masculino e feminino. Então, aqui vamos parar. Já tem uma questão aqui, né? Desenvolvimento sexual feminino e desenvolvimento sexual masculino já está dado a priori, né? Tipo assim, o desenvolvimento do menino vai ser assim e o desenvolvimento da menina vai ser assado. Portanto, temos como uma premissa de que há menino e menina, a priori. Se há menino e menina, estão me acompanhando aí no Zoom? Se há menino e menina a priori, esse menino e menina a priori é baseado em quê, exatamente? Ou é algum tipo de algum essencialismo tem aqui, não é? Tem uma essência, né? Se ela é do Espírito Santo ou se ela é da biologia, eu não sei, mas tem uma essência, tem uma noção essencialista aí, né? Que é absolutamente compatível nesse aspecto com a ciência da música. Porque nascia menina e menino, né? Nascia. Inclusive, não à toa, a Simone de Beauvoir, tá certo que se a gente lê o Segundo Sexo, a gente vai ver que a leitura que ela tem do Freud é absolutamente enviesada, que é aquele Freud que ela coloca ali não é o Freud, de quem leu o Freud. Não que não tenha problemas no texto freudiano aqui, eu estou apontando um aqui, mas o que a Simone de Beauvoir fala ali no texto não é uma leitura totalmente enviesada do Freud, né? Não é o que o Freud realmente falou. Mas, mesmo assim, a gente compreende a crítica, né? É, e, a afirmação da Simone de Beauvoir, né, de que não se nasce mulher, torna-se mulher. Você vê que ela é uma ideia que se contrapõe totalmente a essa ideia essencialista, que está aqui no texto do Freud, né?
Bom, então, essa diferença do desenvolvimento sexual masculino e feminino é, o que que é isso? É uma compreensível consequência da diferença anatômica entre os genitais e da situação psíquica nela implícita, né? Então, por isso que o texto chama consequências psíquicas da diferença anatômica entre os sexos. Que eu até brinco num texto que eu escrevi sobre a questão da transexualidade, que acho que é o Gozar de Boneca. Não sei se vocês já leram, eu posso passar no grupo para vocês. Nesse texto eu brinco, né, que a questão das cirurgias às vezes é o contrário, né? É uma consequência anatômica da diferença psíquica, né? Inverte o texto freudiano, né? Embora mantenha essa polaridade, né? Isso é que é curioso, assim, entre a diferença anatômica e uma suposta diferença psíquica binária, né? Vocês vejam que interessante que é isso, né? Essa conversa. E isso equivale, né? Então, a diferença anatômica entre os genitais equivale à diferença entre uma castração realizada e uma ameaça de castração. Então, é como se, nesse texto, a gente entenderia que é muito interessante, porque olha como é ambíguo, né? Que, por um lado, parece que é o essencialismo. Por outro, o que o Freud está falando? Se equivale a uma castração realizada ou uma ameaça, ele está dizendo que ele está lendo, que a criança lê a diferença biológica até então, né? A diferença dada no nascimento, portanto, né, na época ali considerada biológica, a criança lê isso com uma outra chave que não tem nada a ver com isso. Porque ela lê isso como se fosse castrado ou não castrado. Porque a diferença anatômica em si, ela não é castrado ou não castrado. Como que você diz vocês estão entendendo que impressionante que é isso? Que a diferença anatômica entre os genitais equivale à diferença entre uma castração realizada e uma ameaça de castração? Você só consegue entender isso se você entende que você está lendo a diferença anatômica a partir de um equivalente geral. Você estabelece uma norma artificial a partir da qual você vai ler aquela diferença como castrado ou não castrado. Então, olha que curioso. Então, o que ele está dizendo é que, no fundo, não tem nada de natural nisso. O que gera a diferença, na verdade, a leitura que se faz da diferença dada a priori é uma leitura artificial, vamos dizer assim, né? É uma leitura que exige a noção de uma referência. Entende? Porque se você não tem uma referência, você não tem como ler aquilo como castrado ou não castrado, né? E aí é que é, assim, sensacional o que o Lacan vai fazer, né? Porque olha só o que ele vai falar na significação do falo. Vou ler, tá? 58, o texto. Por que o ser humano só assume seus atributos sexuais através de uma ameaça? Ele faz essa pergunta. Por quê? Porque, ele está perguntando, por que o ser humano só assume seus atributos sexuais através de uma ameaça? Ser homem ou ser mulher? Feminino e masculino. Aqui, ele está dialogando.
Aí ele diz, deixa eu ver se eu acho aqui. A significação do falo está na página 692 dos escritos, tá? Tem a página aqui, 693 aqui. Pá, 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 pá. É que eu pulei uma parte aqui na citação, eu queria ler inteira a. Vou esperar a fase para. Não estou achando a citação inteira, mas tudo bem, eu vou ler só o trechinho mesmo, então. Aí o Lacan vai falar, então, né? É somente com base em fatos clínicos que a discussão pode ser fecunda. Estes demonstram uma relação do sujeito com o falo que se estabelece desconsiderando a diferença anatômica entre os sexos. Freud falou isso, o Lacan falou isso em 58. 300, dos escritos 692, 693. É impressionante, né? Quer dizer, aqui, ó, achei. Achei. Aqui, quer ver? Ó. Sabemos que o complexo de castração inconsciente tem uma função de nó. 58 eu já tinha falado isso. Primeiro, na estruturação dinâmica dos sintomas, no sentido analítico do termo, quer dizer, daquilo que é analisável nas neuroses, nas perversões e nas psicoses. Segundo, numa regulação do desenvolvimento que dá a esse primeiro papel a instalação no sujeito de uma posição inconsciente sem a qual ele não poderia identificar-se com o tipo ideal de seu sexo. Nem tampouco responder sem graves incidentes às necessidades de seu parceiro na relação sexual, ou até mesmo acolher com justeza as da criança daí procriada. Em outras palavras, ele está falando que esse complexo de castração regula o complexo de Édipo. Ele falou de uma maneira floreada aqui do complexo de Édipo. Né? Existe aí uma antinomia interna na assunção de seu sexo pelo homem. Aí ele vai falar: por que deve ele assumir-lhe os atributos apenas através de uma ameaça? Ou até mesmo sob o aspecto de uma privação? Sabemos que Freud, em Um Mal-Estar na Civilização, chegou a sugerir um desconcerto não contingente, porém essencial na sexualidade humana, e que um de seus últimos artigos referiu-se à irredutibilidade em qualquer análise finita das sequelas que resultam do complexo de castração no inconsciente masculino e do pênis naide no inconsciente da mulher. Essa aporia não é a única, mas foi a primeira que a experiência freudiana e a metapsicologia dela resultante introduziram em nossa experiência do homem. Ela é insolúvel por qualquer redução a dados biológicos. Insolúvel por qualquer redução a dados biológicos. A simples necessidade do mito subjacente à estruturação do complexo de Édipo demonstra claramente isso. Não passa de um artifício invocar, nessa ocasião, um legado amnésico hereditário. Não só porque este é em si discutível, mas porque deixa intacto o problema. Tá vendo? Ele está criticando essa noção kleiniana de que o complexo de Édipo seria hereditário, né? Uma coisa que se transmite hereditariamente sem que a gente se dê conta, né? Qual o vínculo entre o assassinato do pai e o pacto da lei primordial? Se nele está implícito que a castração consiste na punição pelo incesto, aí vem a frase.
Então, vejam que importante o que ele está fazendo. Ele está praticamente reduzindo o complexo de Édipo, em termos de estrutura, ao complexo de castração. Portanto, ele tem que colocar o falo como uma referência, né? E ele está dizendo que o que sustenta isso é a interdição do incesto. Ou seja, a questão da, né? E aí que tem a ver com a questão do parricídio e tal. Então, ele está radicalmente desbiologizando o complexo de castração e trazendo ele para algo que tem a ver com a fundação da cultura, que é a interdição do incesto, e o nome do pai, enquanto significante, vamos dizer assim, que representa a interdição do incesto, enquanto pacto civilizatório, né? Então, a partir daí, a sexualidade é um artifício, ela não é mais natural. NDP em francês, gente, é sobrenome do pai. Nom de père em francês não é nome do pai, né? Nom de père é sobrenome. Então ele está aqui sendo rigorosamente levi-straussiano. Ele está retomando a tese fundamental do Levi-Strauss em relações elementares de parentesco, na qual basicamente o Levi-Strauss diz que o que tem de estrutural na descoberta freudiana do complexo de Édipo não é a historinha do papai, do menininho e do pipi da mamãe, né? O que tem de estrutural no que o Freud descobriu é a interdição do incesto. Ou, em outras palavras, porque também pode variar o que é considerado incesto, de cultura para cultura. Mas o que é essencial é que, em toda a civilização humana, há uma lei, uma, uma lei e uma interdição que rege as relações, rege, né? Essa lei, essa interdição vai, de alguma maneira, dizer que relações são legítimas e que relações são ilegítimas, baseadas em alguma norma totalmente insensata e artificial, porque ela é antibiológica por natureza, ela é contra a reprodução da espécie, né? Você interditar relações sexuais não é uma coisa boa para a reprodução da espécie, né? Então, a interdição, ela é uma marca da linguagem, né? Que gera, como dizia Freud, um tabu, né? O tabu do incesto, né? Então, é isso que o Lacan está retomando, quer dizer, o complexo de castração tem a ver com essa maldição do sexo, né? Com essa lei insensata e artificial e arbitrária, né? É tipo quando a criança fica perguntando, mas por quê? 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 Por que pode não sei o quê? Ah, porque álcool é inflamável, você pode pegar fogo e machuca. Mas por que machuca? Porque nanana. Mas por que nanana? Chega uma hora que você fala, por que não? Né? Então, por que que você não pode casar com a mamãe? Por que não? É completamente arbitrário, é completamente artificial, é completamente insensato, é completamente sem sentido, né? Embora a gente sabe que a fantasia vai depois dar um monte de sentido para isso, né? Mas enquanto lei, ela é absolutamente sem sentido. É isso que o Lacan está retomando aqui. Não tem nada a ver com o legado amnésico hereditário, né? Isso tem a ver com o vínculo entre o assassinato do pai e o pacto da lei primordial, né? Se nele está implícito que a castração consiste na punição do incesto. Em outras palavras, a interdição do incesto gera as relações de parentesco. Aliás, a noção de parentesco é uma noção da linguagem, não é uma noção da natureza, né? Parente é, como os indígenas já nos ensinam, uma função do humano, né? E aí você tem a função do sobrenome, que é fundamentalmente você estabelecer trocas, né? Para evitar a endogamia. Então, você não pode casar com pessoas do mesmo clã. Você tem que trocar parceiros, né? Que vão adotar o nome do clã do outro. Essa é a origem do sobrenome, né? Tem todo um debate muito interessante aí sobre o lugar das mulheres, né? Que o Levi-Strauss falava que eram as mulheres que eram trocadas, né?
a mulher nesse lugar de objeto de troca, né? Que é uma questão para a gente debater também, né? Bom, mas voltando aqui, o Lacan, daí vem a frase dele, né? Que fala da diferença anatômica, né? É somente com base em fatos clínicos que a discussão pode ser fecunda. Esses demonstram uma relação do sujeito com o falo que se estabelece desconsiderando a diferença anatômica entre os sexos. E que, por essa razão, é de interpretação especialmente espinhosa na mulher e em relação à mulher, nomeadamente nos 4 tópicos seguintes. E aí ele vai falar, né, uma série de questões a respeito da sexualidade feminina, especificamente aqui, né? Então, vejam que interessante, né, esse descolamento que o Lacan está operando entre a diferença anatômica e a assunção, ou seja, assumir, né, uma determinada identificação sexual, né? Vocês querem falar alguma coisa em relação a isso? Ou eu posso seguir mais um pouco? Pode? Por que que isso é importante, gente? Eu falei para vocês que aqui a gente estava no campo do gozo fálico, né? Vocês vejam que, então, quando o Lacan retoma o complexo de Édipo, sob esse aspecto estrutural, fundamentalmente o que ele está formalizando é o campo do gozo fálico. Como ele vai chamar aqui, na significação do falo, da dialética do ser e do ter, né? Então, ele vai, inclusive, fazer algo muito interessante, que a gente vai depois comentar também, em relação à mulher, né? Que é justamente ler, digamos assim, o que o Freud chamava de penisneid, né? Inveja do pênis, como desejo, né? Então, não é inveja do pênis, é desejo do pênis, né? Esse é um ponto muito interessante, porque vocês vejam que curioso, o Lacan não tem aqui ainda a noção de semblante. É uma noção que ele só vai desenvolver lá nos anos 70. Aqui a gente está em 58 ainda. No entanto, ele já está dando a dica aqui de uma série de coisas que depois vão virar a noção de semblante. Então, olha só que curioso, né, o que ele vai falar a respeito da máscara, né? Então, vocês lembram que o Lacan retoma, né, um texto muito interessante de uma psicanalista, Joan Rivière, né, que ela escreve um texto chamado A Mulher como Mascarada, né? E é um texto em que ela comenta um caso clínico de uma mulher que a Joan Rivière, ela vai fazer todo um desenvolvimento a respeito de como algumas mulheres vão usar uma máscara fálica, ela usa esse termo, máscara, né? A feminilidade como mascarada, essa é a tradução para o português do texto dela. Como as mulheres vão usar, então, toda uma máscara fálica para poder, de alguma maneira, lidar com a castração, né? E aqui nesse texto, o Lacan vai retomar essa ideia da mascarada, né? E ele vai falar que muitas vezes a potência masculina, ou seja, a, o falo na hora da relação sexual, toda a questão envolvendo a ereção e tudo mais, é uma máscara. Ele não tem a noção de semblante, ele vai falar que é uma máscara. E aí ele vai falar, por isso que muitas vezes os homens na relação sexual, às vezes se sentem feminizados. Muito curioso, né? Como ele vai articular essa coisa do semblante, quer dizer, se a gente quiser, né, desenvolver um pouco isso, a gente poderia dizer que o que o Lacan está propondo aqui é que quando você está na cena sexual, você só pode entrar na cena sexual com semblante. Vejam que passo extraordinário que ele está dando aqui. O que ele está falando é que
como não tem nada a ver com anatomia, né? Mesmo quando você está fazendo um uso da anatomia, né? Porque né, há pessoas, né, sujeitos que têm um corpo, que tem um pênis, que pode ficar ereto, né, e depois detumescer e tudo mais. Mesmo assim, isso é da ordem do semblante, né? Isso é muito interessante, né, da gente pensar o quanto isso desloca completamente o debate, né, do campo da diferença anatômica, porque, na verdade, independente da diferença anatômica, né, na questão da cena sexual, você está né, nesse plano, né, no plano da, como ele vai dizer que é uma comédia, lá aqui, né, ele vai falar, quer ver, na página 701, né, olha só, mas atendo-nos à função do falo, podemos apontar as estruturas a que serão submetidas as relações entre os sexos. Digamos que essas relações girarão em torno de um ser e de um ter, que é isso que ele está chamando de dialética do ser e do ter. Dialética, né? Porque ninguém tem nem ninguém é. Senão você ia cair de novo no essencialismo, né? Então, é uma dialética. Então, é ser ou não ser, ter ou não ter, né? Por se reportarem a um significante, o falo, então o falo é um significante. Aliás, mais para frente, ele inclusive diz, né, que o falo não é um objeto, o falo não é um símbolo, o falo, não, ó, quer ver? É, né, que ele é um significante do desejo, ele não é um objeto, ele não é um símbolo, muito menos um órgão. Ele é um significante, né? Então, por se reportarem a um significante, o falo tem o efeito contrário de, por um lado, dar realidade ao sujeito nesse significante e, por outro, irrealizar as relações a serem significadas. Gente, ele está dizendo aqui, já que não há relação sexual, irrealizar as relações a serem significadas. Quer dizer, o falo é um significante, né? E, por um lado, ele dá realidade ao sujeito nesse significante, por outro, ele irrealiza as relações a serem significadas, né? Quer dizer, qualquer relação que vai ganhar algum significado a partir desse significante, ela está fadada a ser irrealizada. É muito bonito, né? Assim. Aí, e isso pela intervenção de um parecer que substitui o ter. O parecer, olha de novo aí, né? A questão da aparência. A verdade. Então, lembra, olha que bonito que é isso, né? Lá na instância da letra, ele tinha falado que essa questão da inscrição da diferença homem-mulher era alguma coisa que tinha a ver da relação do sujeito com a sua verdade. Lembra que eu falei? Aqui ele está falando que é uma coisa que tem a ver com o parecer, com a aparência. Lógico, ele já tinha dito que a verdade tem estrutura de ficção, né? Então, essa separação que a filosofia faz entre o ser e o parecer, entre a essência e a aparência, entre a verdade e a aparência, Heidegger, por exemplo, né? Cai aqui, né? Porque não há verdade que não seja da aparência, né? Não tem essência. Você só a única relação que você pode ter com a verdade, tá quente agora, né? É passando, né, pela. Alguém tenta? Não, mas eu acho que tem, Tamara, você. Acho que porque eu acho que eu pus muito. Não sei se sou eu que estou me exaltando aqui, estou suando, mas. É, então é fundamental o que ele está falando aqui, né? Isso pela intervenção de um parecer que substitui o ter para, de um lado, protegê-lo e, de outro, mascarar sua falta.
no outro. E que tem como efeito projetar inteiramente as manifestações ideais ou típicas do comportamento de cada um dos sexos, até o limite do ato da copulação na comédia. Gente, é surreal essa frase. Isso tem que ir para o nosso colóquio, no banheiro unissex. Olha, olha, está na página 701, eu vou reler, porque é surreal o que ele fala, né? Em 1958 o cara está falando isso, a turma não tinha queimado sutiã ainda, foram queimar sutiã 10 anos depois, né? E é impressionante, né? Então, vai lá. Isso pela intervenção de um parecer que substitui o ter. Então, gente, pelo menos quem faz esse seminário aqui, ninguém tem nada. É tudo aparência. Mesmo quando vocês têm um penduricalho ali, vocês não têm. Isso é muito importante para a gente dialogar com o nosso querido amigo Preciado, né? Porque tem um mal-entendido em relação à psicanálise. Vamos mandar ele ler a significação do falo. Não é possível entender o que ele está falando. Gente, o parecer substitui o ter. Parecer. Todo mundo que tem ou que não tem, parece, mas não é. É tudo de mentirinha, né? O parecer substitui o ter para, de um lado, protegê-lo e, de outro, mascarar sua falta no outro. E que tem como efeito projetar inteiramente as manifestações ideais ou típicas do comportamento de cada um dos sexos. Ele está falando que é uma palhaçada. Todo mundo, quando vai transar, faz teatrinho de brinca. Só que nessa época, né, se pensava que dava para brincar de menino ou de menina, né? E de repente descobriu que dá para brincar de um monte de outras coisas, né? É, né? Mas isso é o que a Judith Butler chama de. Eu não vou discutir com a Judith Butler, eu jurei que eu não ia discutir, brigar com a Judith Butler nem com o Preciado antes de a gente entender as fórmulas da sexuação. Mas eu só quero, porque a arma que a gente tem para dialogar, né, é o bom combate, né, gente? Porque a gente só briga com quem a gente respeita, né? Não vai perder tempo brigando com gente boba, né? Então, maior respeito aqui, né, esse debate. Mas, de verdade, assim, mas eu acho que a nossa grande ferramenta para discutir com eles são as fórmulas da sexuação. Mas, de repente, o Lacan começa a dar ferramenta antes. Em 58, ele já está dando ferramenta para a gente, porque olha o que ele está falando. Assim, aí vem a coisa da performatividade. Mas, como bem disse Silvia Federici, que eu também não vou entrar na rixa entre as duas antes das fórmulas da sexuação, mas já entrando, corpo não é só performatividade. Porque performar, você pode performar o que você quiser. Mas o que a gente está aprendendo desse texto aqui é que tem uma coisa que você faz a performance que você quiser, mas tem uma coisa que é estrutural, né? E a gente pode dizer que o que é estrutural é o não há relação sexual. Faça o que você quiser falar nessa palhaçada, faça o que você quiser fazer, falar, eu falei, não é à toa, né? Porque não tem também cópula sem fala. O ato sexual é um ato de fala. Porque mesmo que você não estiver falando nada para a sua parceira, parceiro ou parceire, você está pensando. Então você está falando, né? Bom, mas espera aí que eu já vou passar para quem que pediu a palavra aí no Zoom. Ah, não, foi você que pediu. Pera, deixa eu só acabar o comentário. Então é tudo uma comédia, né? E aí isso mascara a sua falta no outro e tem como efeito projetar inteiramente as manifestações ideais ou típicas do comportamento de cada um dos sexos até o limite do ato da copulação. Na comédia, né? É, é isso, né? Então tá todo mundo brincando, né, de usar uma máscara
né? Então, o ato sexual aqui, e que né, tem toda a razão, né, de falar do inconsciente teatral, né? Essa frase aqui é isso, né? É um teatro, é uma comédia, né? É, o ato sexual é uma comédia onde cada um veste uma máscara, né? E performa, né? Aí você pode performar a fantasia que você quiser, com o perdão do trocadilho, né? Mas a questão é que estruturalmente você só tem dois semblantes, ou o semblante fálico ou o semblante de objeto. Não tem outro semblante. Se você for reduzindo todas aquelas máscaras, reduzindo, 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 a inflação imaginária, você cai estruturalmente em dois semblantes. O semblante fálico, que é o que aqui o Lacan não está falando de outro ainda. Ele está falando só do semblante fálico, né? Ele está falando que você pode fazer um semblante de ter o falo e você pode fazer um semblante de ser o falo. Mas você só tem o semblante fálico aqui em 58, você só teria o semblante fálico para brincar da comédia. Daqui a pouco a gente vai aprender que tem outro, que é o semblante de objeto A, que é o grande passo que ele dá nos anos 60, que não vai dar tempo, provavelmente, a gente dar esse passo hoje, mas tudo bem. Fala, João. Você pode comentar um pouquinho esse trecho da frase, que é mascarar sua falta no outro? Porque eu estava te acompanhando desse mascaramento da falta do sujeito, né, de alguma forma. E aí tem essas inversões e mascarar sua falta no outro. Você pode comentar? Não sei se isso vai te tirar do que você estava imaginando. Então, eu também não sei, para falar a verdade, mas a gente tem algumas dicas. Primeiro, eu não sei se alguém está com os escritos em francês, eu ia trazer, mas ia ficar muito pesado. Seria interessante a gente consultar, né? Mas tem algumas dicas. A primeira dica é esse outro é minúsculo, minúsculo. Então, ele está falando do parceiro ali da hora da relação sexual, né? E como ele está falando da comédia, do jogo de semblante, o que eu acho que ele está dizendo é que você tem alguém que está parecendo ter, fazendo de conta que tem, e alguém que está fazendo de conta que é. Que já é, vamos dizer assim, um rascunho que o Lacan está usando para começar a desenvolver, que é uma ideia muito em germe aqui ainda, né? Muito aquém do que virá depois. Mas já é, de alguma maneira, um início, né, de ideia de que você teria dois semblantes possíveis no jogo sexual, né? Só que aqui, como ele não tem a noção de objeto A ainda, ele ainda está reduzindo que recurso, vamos dizer assim, que recurso teórico ele está usando para falar dessa diferença do semblante fálico para o semblante de objeto? Ele está usando a dialética do ser e do ter. Quer dizer, digamos assim, isso que ele está falando, dialética do ser ou não ser, não é ser ou não ser no sentido da essência do ser, é ser ou não ser o falo, né? Mas como que a gente poderia ler isso? Ser ou não ser o falo aqui como objeto. O falo como aquilo que vai causar o desejo no ser o falo que o outro quer, né? E o outro brincando de ter o falo que a outra quer. Então, na verdade, é um jogo de desejos, né? A dialética do desejo onde ninguém tem e ninguém é. Então, por isso que eu acho que ele está falando, eu não sei, estou tentando interpretar junto com vocês. Não sei se vocês têm alguma interpretação. O fato até de ser uma comédia, né, tem alguma coisa aqui que é o falo imaginário, que ele é negativo, negativado, né? Não é? Dessa hora. Sim, claro.
Não, a imagem, o menos fi, vamos dizer assim. Exato, não tem, né? É. Por isso que eu acho que a comédia é uma boa, é uma boa forma de dizer, assim que eu interpreto, não estou dizendo que é. Agora, gente, ai meu Deus do céu, só tenho 6 minutos para fazer isso, falar isso. Tá vendo como faz falta os 15? É os 15 minutos que me faltam. Eu falo a castração, 15 minutos. Mas ia fazer toda a diferença para o que eu tinha programado. O fone só. Eu vou falar e sair correndo, mas eu vou falar. Não, Eu vou falar um negócio e sair correndo, gente. não, é que também ficou uma dúvida também nesse ponto que o João tinha colocado, que fala proteger e mascarar sua falta no outro. Então, esse proteger seria, assim, proteger essa, tipo, todos querem ter o falo, como se Isso. protegesse essa possibilidade Ter de ou ter o ser, falo. digamos. Então, assim, se tenho, todos Isso. querem ter. Isso. Proteger uma possibilidade de ter o falo. Sim, mas veja, Niki você está procurando algo no outro, ele tá falando da foda aqui, gente. Uhum. É bem específico. Tá falando do ato sexual. O ato da copulação, mais explícito em você. Aqui não tem erro de interpretação, tá certo? Né? E no caso, assim, mascarar sua falta, aquele que entra como não tendo falo, mascara Isso. sua falta, Isso. tendo, né, o Isso. falo do outro. Como se Isso. colocando Só nas que palavras. veja como é uma comédia, porque se você tem, se realmente tivesse, você não ia precisar buscar isso no ser do outro. E se você fosse, você também não ia precisar pegar no pau do outro. Fazer uma Então, crítica, né? você, na verdade, é tudo. Porque o próprio fato de você estar ali desejando alguma coisa que você supõe que o outro tem ou que a outra é, ou vice-versa, porque aí não tem gênero, nós estamos falando de gênero aqui. Né? Aliás, né, hashtag a psicanálise não é uma teoria de gênero. Embora possamos dialogar com as teorias de gênero. Vamos repetir esse mantra todo início de seminário e todo final, todo mundo vai rezar junto. Né? Então, entendeu? Mas assim, é a prova de que você é castrado. Você nem tem, nem é. Mas isso não, por exemplo, fazendo uma transposição, por exemplo, né, saindo do sexo, né, propriamente Da dito, cópula, né? da como você tá cópula, né, falando. daí fica função fálica, né, no social. Isso é uma transposição. Sim, sim. A gente fica batendo cabeça, né, Ah, sim. a função fálica. Não saímos disso, consciente ou não consciente. Isso. Faz, então, é uma crítica disso. Como fazer uma... Você acha que é possível uma crítica da função fálica na psicanálise? Porque assim, eu fico me pensando, né, crítica do poder, que é um poder, né? É o poder, né? Está instaurado, não que um vai ter, outro não tem. Mas é o Mas poder dos ficamos atrás desse impossíveis, poder, né? Sim, é o poder dos impossíveis, na verdade, né? Como Lacan fala no seminário 17, é o poder dos impossíveis, né? Porque não é sobre potência, né? Mas também não é para programar uma impotência. Aí é que está, é sutil a questão, inclusive toda a questão da clínica da impotência, né? Mesmo na cópula, voltando à cópula, né? Esse lugar de impotência. Ficar nesse lugar, exatamente. Que é de quem tem que ter, Não, né? que não, não é. Não precisa. Na verdade, quanto mais você tem isso em geral, quanto maior a sua relação com a castração, quanto mais tratada a relação com a castração, mais você pode o seu desejo de bancar o semblante, seja ele qual for, na cópula. Porque é um semblante, é só isso. É que a gente opera desse lugar, mas a sociedade Isso. continua operando. Claro, e por né? isso que isso programa a impotência. Né? Quanto mais você acha que você tem que, é a função do superego, né?
Quanto mais você acha que tem que, menos você consegue, óbvio. Eu queria entender um pouco Né? esse debate sobre, assim, Lacan não é binário, sabe? Não, a Tipo, gente vai chegar é, com calma, né? assim, uma crítica à própria teoria Muita lacaniana, calma mas com nessa Lacan hora. eu fico um pouco Não, não, é que confusa. Lacan não. Então, mas o que eu estou tentando desenvolver para Se isso vocês. está assim, se isso tá assim, fazendo uma reificação, sabe? Não, se o falo é tão somente um significante, uma referência, um equivalente geral, falar da significação fálica ou da bedeutung fálica, ou depois, mais para frente, da função fálica, não significa de modo algum dizer que a psicanálise é binária. Porque nós não estamos falando do dois. Mas é isso que a gente vai construir ao longo do ano. Eu vou pedir só 5 minutos para vocês, porque eu preciso falar só uma coisa, depois a gente volta a isso, mas eu preciso deixar uma pulga atrás da orelha para de vocês, pelo menos, que coce bastante até o nosso próximo encontro. Que é a questão, né, de como entra aí a questão da fantasia inconsciente, né? Como é que entra a questão da articulação, digamos assim, entre amor e desejo? Se a gente toma esse aspecto, né, da questão dos semblantes e da máscara, do parecer e não do ser, né? Como é que a gente pode pensar num diagnóstico da diferença sexual, né? A partir da questão da fantasia, que nada mais é, se a gente lembrar, do que estabelecer uma relação de objeto. Né? O que é a fantasia? Um sujeito junto e disjunto de um objeto. Né? Isso é fantasia. Só que o que eu queria lembrar para vocês, isso que eu preciso falar, que é o paradoxo, tá? Vou deixar um paradoxo, vou deixar um paradoxo aqui para a gente resolver. O sujeito S barrado, punção, né? Vocês lembram aquele losangozinho assim? O que quer dizer? Conjunção e disjunção, então está articulado e ao mesmo tempo está separado do objeto. Esse S barrado que está disjunto e conjunto com um determinado objeto, privilegiado, olhar, voz, né? Lá no Freud, seio, fezes, nananana, né? Essa fantasia, vou falar uma coisa forte, gente. Ela é assexuada. Inclusive, em algum momento, o Lacan escreve A, entre parênteses, do objeto A, sexuado. Só que aqui nós não temos objeto A. A gente ainda não tem objeto A para chamar de nosso. Em 1958 ou 60, né? A gente ainda não tem. Mas eu quero deixar o problema. S barrado tem sexo? S barrado é. Me dá um critério para dizer se um S barrado é homem ou mulher. Você tem S1, S2, S barrado. Ou não binário, ou homem ou mulher, ou não binário, enfim. Sem entrar em gênero de novo, né? Mas me dá uma justificativa para dizer que o S barrado. Não tem. Aí estava, então a resposta deve estar do lado do objeto. Mas fezes, seio, olhar e voz têm sexo? São justamente objetos que não têm sexo. Todo mundo caga, todo mundo mama, todo mundo olha, e é olhado e todo mundo tem pulsão evocante. Então, não é pela via do objeto também. Como você pode fazer um diagnóstico de uma diferença sexual pela via da fantasia? Ah, pegadinha. E aí é muito legal, porque quando eu vou deixar, posso deixar lição de casa para vocês, já que a gente não vai ter os 15 minutos, já passou 3. Leiam a última página da significação do falo. Com essa pergunta em mente. Como que a gente pode fazer um diagnóstico da diferença sexual pela via da fantasia? Do tema da fantasia. Essa é a lição de casa.
Leiam os últimos parágrafos que o Lacan vai falar. A gente leu até a página 701. Só tem até a página 702 e um parágrafo na 703. Tipo, só quem não quiser, que a gente lê o texto inteiro, é maravilhoso esse texto. Maravilhoso. Entendeu? Mas assim, não deu tempo de ler tudo, que vocês estão lendo muita coisa. Lê só da onde a gente parou para frente. Porque o Lacan vai confundir tudo, tadinho. Mas a gente, depois ele conserta. Ele conserta, não, ele conserta rápido. Mas aqui ele vai confundir mulher com histeria e homem com neurose obsessiva. Porque ele vai tentar fazer um diagnóstico de diferença sexual pela via da fantasia. E aí ele vai se embananar. Entendeu? E aí, vamos parar aqui e a gente continua na próxima, a gente retoma desse ponto para a gente ver como ele comete esse erro aqui. O texto é maravilhoso, mas ele comete esse pequeno equívoco aqui, mas logo ele corrige. Mais para frente, no Daniel Lagache, ele já corrige. Ele tenta corrigir até 1980. Não, mas ele só erra aqui, depois ele vai acertar. Essa parte, pelo menos. Bom, gente, então a gente se vê no dia 20 de maio. Bom, para quem vai no Congresso de Paris, a gente se vê em Paris, muito chique. Para quem não vai, a gente se vê aqui no dia 20. Tchau, gente.